Meus amados irmãos, amigos, boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus seja com vocês. É um privilégio enorme estar aqui nessa noite, me encontrar com vocês e junto com vocês adorar a Deus. Eu quero agradecer o pastor Davi, sua família, toda a direção da nossa igreja aqui em Itu. É uma honra poder estar com vocês nesta noite, agradecer a direção da nossa Umasbrac, o convite que me chegou através do Nélio, o convite generoso dos irmãos. Quero dizer também que é uma satisfação abraçar tantas pessoas queridas aqui, o pastor Marcos Egídio Santos, pastor Regis, tantos irmãos, amigos, companheiros. Eu não vou me delongar muito, vou procurar ser objetivo, porque eu sei que os irmãos têm uma programação linda, maravilhosa, que continua em seguida. Mas eu quero registrar aqui, antes de abrir a Bíblia com vocês, a minha satisfação de abraçar o Herculano Passos. O Herculano é um grande amigo, é um irmão. Nós temos uma amizade de mais de 15 anos. E nós dois servimos juntos o Estado de São Paulo e o Brasil no Congresso Nacional. Herculano é um homem muito especial. É uma liderança respeitada em todo o Brasil. Ele foi presidente de uma associação de municípios turísticos no estado de São Paulo e tem me ajudado muito na condução da Secretaria de Estado de Turismo nesse momento. Então, a nossa relação não é só uma relação política, não é uma relação de colegas, nossa relação é uma relação de amigos, é uma relação de irmãos, é uma relação fraterna. Eu me alegro em ver como ele é amado aqui nesta igreja e me alegro em ver também como ele ama esta igreja. Todas as vezes que nós temos estado juntos e temos falado sobre Itu, eu não me lembro, pastor Davi, nenhuma vez dele não ter mencionado o irmão e de não ter mencionado esta igreja. Então eu quero pedir que os irmãos redobrem as orações por ele, pela sua esposa, minha amiga querida Rita, um casal maravilhoso, um casal que teme a Deus, que respeita a família, que trabalha pela cidade, mas trabalha pelo estado de São Paulo. Ao lado dele, Maurício, eu quero pedir que leve o meu carinho, abraço a todo o nosso povo em Salto, a nossa igreja em Salto. E pastor Marcos Egídio, como eu quero ser breve, eu vou abrir a Bíblia e vamos entrar na palavra nessa noite. E aí, se o pastor Davi me der uma colher de chá, se ele me chamar para eu voltar aqui, porque faz alguns anos que ele não me chamava. Quanto tempo faz? Desde 2018 que ele não me chamava. 17. Eu não sei, eu não lembro o que foi que eu preguei aqui naquela vez, mas deve ter sido muito ruim, porque ele nunca mais me chamou. Então eu espero que não demore mais tanto tempo. E eu vim para cá hoje, pastor Davi, com aquela igreja que eu preguei em 2017 na cabeça. E quando eu cheguei aqui e vi esse palácio que vocês estão levantando para Deus, eu fiquei muito feliz, emocionado, muito orgulhoso. Perguntei-lhe: o pastor Bergamin já veio aqui? Ele disse: ainda não. Quando eu sair daqui eu vou ligar para dizer: você tem que ir lá, vem e vê. Parabéns aos irmãos, eu estou feliz com o que Deus está fazendo no meio de vocês, e que Deus
prospere tremendamente a vida desta igreja, deste ministério e a vida de todos os amados irmãos que estão sob a cobertura espiritual desse ministério. Quero também abraçar os nossos irmãos de igrejas irmãs, que hoje se unem a nós, fazendo-se família conosco, para servir a Deus nesta noite. Que Deus abençoe os ministérios representados aqui nesta noite, e eu quero convidá-los para irmos para o texto que é o tema deste congresso, deste encontro de Umasbraque nessa noite. Josué capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem está falando? Quem está falando? É alguém que tem condições de garantir o que está dizendo. Há muitas pessoas que falam inconsequentemente, há muitas pessoas que falam facilmente, e depois que falam, muitas vezes fazem compromissos, assumem compromissos, empenham a sua palavra, não tem condições de entregar o que disseram que iam entregar. É muito fácil falar. A Bíblia, que se todas as pessoas, irmãos santos, lessem a Bíblia todos os dias, meditassem na Bíblia, se todas as pessoas absorvessem os ensinamentos da palavra de Deus, o mundo seria muito diferente. A Bíblia fala sobre falar. Ela diz: seja sempre pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, pronto para ouvir, tardio para falar. A Bíblia orienta-nos sempre a nós não nos apressarmos em falarmos, em não nos apressarmos a assumirmos compromissos. Inclusive, a Bíblia diz que quem fala deve passar as suas palavras pela peneira do sim, sim e não, não. Então, melhor do que falar muito, do que falar fácil, do que falar rápido, do que falar precipitado, é falar com cautela. Em algum momento, a Bíblia diz, inclusive, que até o tolo, quando fica em silêncio, se passa por sábio. Como as pessoas falam. Outro dia,
eu estava no meu escritório, e eu tenho algumas paredes que estão repletas de diplomas, de títulos de cidadão, de condecorações. Mas no meio dessas paredes, eu tenho um diploma que é para mim um dos mais importantes. É uma foto minha, grande, um quadro, e nessa foto, ao lado da foto, dezenas e dezenas de pessoas escreveram uma mensagem, e quando eu estava olhando, eu me lembrei desse dia. Foi um dia que eu completei aniversário, há bastante tempo atrás. E as pessoas escreviam ali mensagens. E eu comecei a ler as mensagens escritas ali. Eu te amo e nunca vou te abandonar. Pastorzão, conte sempre comigo, com a minha lealdade. E eu fui lendo um por um, os recados que foram deixados. Me aproximei ainda mais daquele quadro. Esse não está mais comigo. Esse aqui, eu olhei a data foi tanto, 2 anos depois, me abandonou. E eu comecei a ver que daquelas pessoas que escreveram naquele quadro, a maioria, as suas palavras não passaram pela peneira do tempo. Por isso aquele quadro para mim ficou um dos meus diplomas mais importantes. Porque quando eu olho para ele, eu tenho muitas lições. Muitas lições. Quantas pessoas assumiram compromissos com você e esses compromissos não foram totalmente honrados, totalmente cumpridos? Isso não é adequado a uma pessoa de Deus, a um homem de Deus, que deve ter gravidade no que fala, nos compromissos que assume, na palavra que empenha. Quando diz que vai, tem que ir. Quando diz que vai fazer, tem que fazer. Mesmo que tenha prejuízo. Quando diz sim, tem que ser sim. Quando diz não, é não. Quando assume, quando dá uma palavra, precisa honrar a palavra dada. Mas quantas pessoas se precipitaram nas palavras que deram, sem poder, sem ter condições de fazerem o que disseram que iam fazer, de entregar o que disseram que iam entregar. Muitas palavras que nós usamos são fruto da nossa soberba, a nossa vaidade, a nossa pretensão. A Bíblia nos orienta até que, em vez de dizermos amanhã faremos isso ou aquilo, que devemos dizer, se o Senhor permitir, amanhã faremos isso e aquilo. Agora, quando eu abro esse texto de Josué, no 1º capítulo, no versículo 9, quem está falando aqui
é uma pessoa que pode falar. Ele pode dizer, porque ele tem todas as condições de cumprir o compromisso que ele está assumindo, de entregar aquilo que ele está se comprometendo a entregar. Quem é que está falando? Quem está falando não é Moisés. Quem está falando não é um profeta, não é um pregador, não é um pastor. Quem está falando não é um líder. Quem está falando é o próprio Deus. E a sua palavra não volta para ele vazia. Seca-se a erva e murcha-se a flor, mas a sua palavra permanece para sempre. E o que é que ele está falando? Ele que pode dizer, ele que é seu próprio avalista, autoavalista, o que é que ele está dizendo? Eu não te mandei eu? Esforça-te. Esforça-te. Essa palavra esforça-te quer dizer, coloque a mão nas suas costas, e quando você não tiver vontade de ir para frente, de andar, se empurra, te esforça, faça força em você mesmo. Se está alegre, vá adiante, mas se está triste, põe a mão nas costas e se empurra, e continua indo. Você está feliz, vá adiante, mas não está feliz, coloca a mão nas costas, se empurra e continua seguindo em frente. Você tem todos os motivos do mundo para estar de pé, com a cabeça erguida e marchando, marcha. Mas se você tem todos os motivos do mundo para não estar desta forma, põe a mão nas costas e se empurra. E continua, esforça-te, tem bom ânimo. E não temas, e nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que documento é este? Que palavra é esta? De alguém que se disse que vai estar com ele. Josué tem condições de estar, tem condições de sustentá-lo, tem condições de garantir que ele vai chegar onde ele disse que ia chegar. Mas eu quero chamar a sua atenção para a história que vem antes desta história, antes deste momento. Esse jovem que está recebendo esta palavra é um jovem de 85 anos de idade. É um jovem que já passou por tudo na vida, altos e baixos, que teve diversas experiências. Esse jovem de 85 anos viveu os primeiros 40 anos da vida dele como escravo. Como escravo, ele não escolheu o nome dele. Como escravo, ele não escolhia a roupa que ele vestia. Ele não escolhia a comida que ele comia. Ele não escolhia a casa que ele morava. Como escravo, ele não tinha planejamento, ele não tinha planos, ele não tinha projetos. Como escravo, ele não escolhia a sua família. Ele nasce no gueto, no bairro dos escravos, lá no Egito.
portões fechados. Aquelas pessoas que moravam ali eram propriedade, não eram cidadãos. Eles descendiam de uma família que tinha uma marca da promessa. O primeiro chefe dessa família, quando chegou no Egito, chegou com 70 pessoas, chamado para ir ao Egito pelo seu filho, que ele pensou que tivesse morrido, mas que estava vivo. E ali no Egito, se abraçam pai e filho, Jacó e José, depois de 13 anos de choro, de angústia, de tristeza. Jacó dormia tendo perto dele a roupa colorida do seu filho José, manchada do sangue de um animal que os seus filhos haviam mentido, dizendo que era o sangue de José. Matematicamente, para ele, aquela história tinha terminado. Na cabeça dele, José estava morto, mas no coração dele, do patriarca, José estava vivo. Mas durante 13 anos, Deus fica em silêncio, porque Deus não fala o tempo todo. Ele não fala toda hora. E há períodos que Deus fica em silêncio. E o silêncio de Deus tem o objetivo também de nos levar a uma determinada posição. O que eu preciso entender, e tudo que eu preciso entender, é que Deus é o governo do universo. E que este governo está entronizado, ele está sentado no trono, e ele tem o controle de todas as coisas. Não cai um fio de cabelo de uma cabeça sem que esse governo permita. Não cai uma folha de uma árvore sem que esse governo permita. Nada escapa aos seus olhos. Nada escapa aos seus ouvidos. Ele vê tudo. Ele ouve tudo. Ele sabe de tudo. Ele conhece tudo. Ele conhece as lágrimas que você chora. Ele ouve o sussurro, o gemido. Ele conhece o que nós fazemos. Ele conhece o que nós pensamos. E Ele conhece a natureza das nossas intenções. Nesses 13 anos, todos os dias, todas as horas, todos os minutos, Ele esteve no trono. Ele estava olhando para o Jacó, contemplando a sua angústia, mas ao mesmo tempo os seus olhos estavam lá no Egito, acompanhando José. Ele não tinha perdido José de vista. E aí me permita dizer a você, em nome de Jesus, que aquela semente que talvez para você já tenha morrido, tenha se perdido, a semente da promessa de Deus, o plano que Deus compartilhou com o seu coração, que está longe dos seus olhos, talvez aquela pessoa que você muito ame, que você nem saiba onde está. Os olhos de Deus estão sobre você, Jacó, mas ao mesmo tempo estão sobre o José, no fundo do poço,
na marcha dos ismaelitas, na casa de Potifar, dentro do calabouço, na prisão do Egito. Os olhos de Deus estão sobre toda a terra. E quando José é levantado como governador do Egito, Deus prospera o Egito por causa dele. E Deus agora permite que uma crise afete a família de Jacó, porque está na hora de tirar Jacó do lugar que está e trazer para o lugar onde ele tem que ir. E normalmente a crise é o braço que Deus usa para nos reposicionar. Então, quando eles chegam no Egito, eles agora são recebidos como elite do Egito. Eles chegam por cima. O melhor do Egito é para eles. As melhores casas são deles. As melhores roupas são para eles. O melhor alimento é deles. Não tem uma festa no Egito que as pessoas não queiram convidar um parente de José. Durante 200 anos, eles são a fina flor do Egito. Mas eles não nasceram para o Egito. O plano de Deus para eles era levá-los do Egito. E tem horas, quando nós estamos vivendo aquilo que acreditamos que seja o nosso estado ideal, que se nós não passarmos por perdas, que se nós não passarmos por desalentos, nós não saímos do Egito. O Egito representa um estágio. O Egito é uma passagem. Mas o Egito é tão poderoso que muitas vezes quem passa pelo Egito quer ficar no Egito. Se não for verdade isso, se não for verdade, vamos lembrar que quando eles saem do Egito, libertos 200 e poucos anos depois, lembra deles dizendo para Moisés: a gente queria comer agora os pepinos do Egito, as cebolas do Egito. Lembra? Porque o Egito entra dentro de nós. O Egito se enraiza na nossa alma. Espiritualmente, o Egito é um mundo sem Deus. Duzentos e poucos anos depois que eles chegaram no Egito, a situação deles muda. Eles dormem senhores e acordam escravos. Uma lei. Olha aí, oculando passos, a importância de uma lei. Uma lei. Eles dormem sendo proprietários e eles acordam propriedade. E da noite para o dia as pessoas passam tomando tudo que eles têm, todo o dinheiro, toda a roupa, toda a comida, todos os bens, todo o patrimônio, e levam toda essa grande família agora enorme, centenas de milhares de pessoas, para o gueto.
Eles vão ficar ali 240 anos. Vão nascer e vão morrer gerações ali, que não vão saber o que é liberdade, ou querem ser livres. Josué nasce numa geração que não sabe o que é ser livre. Quando ele nasceu, o pai dele já tinha nascido escravo, o avô dele já tinha nascido escravo, o bisavô dele já tinha nascido escravo. É por isso que a mensagem pregada por Moisés no gueto causa um choque. Quando a mensagem que ele anuncia para eles é a mensagem de libertação. Porque eles estão acostumados a gemerem sob o chicote dos egípcios, a serem oprimidos. Eles não conhecem outra vida. Então a mensagem de Moisés, mostrando que tem vida depois dos muros, é uma mensagem disruptiva, é uma mensagem chocante. Nesse momento no gueto, aqueles hinos que falavam das promessas de Deus não se ouve mais cantar. Aqueles cultos apoteóticos, com palavras de ânimo, de esperança, não se escuta mais. Não tem cântico, não há celebração. Porque quando chega a noite, cada um entra na sua casa, fecha a porta e fica em silêncio. Não pode ter barulho no gueto. Mas chega um pregador barulhento, trazendo uma mensagem barulhenta, uma palavra barulhenta. A mensagem é essa: chegou a hora de sair. E Moisés organiza um culto. Deus deu uma ordem para ele e ele organiza um culto. Preste atenção. Nunca tinha acontecido um culto naquele lugar. Deus disse: hoje, meia-noite, o meu anjo vai passar no Egito, e o primogênito de todo o Egito vai morrer, mas vocês vão fazer um culto. Vocês vão fazer um culto. E quem fizer esse culto vai receber uma bênção. Qual é a bênção, Senhor? A bênção da libertação, do livramento. Quem está mandando fazer esse culto é exatamente a mesma pessoa que está falando aqui no versículo 9. Faça um culto, porque quem fizer o culto vai receber a bênção da proteção. Que culto é este? Cada família vai matar um cordeiro.
Vocês vão pegar o sangue do cordeiro e vão passar no umbral das portas. E à noite vocês vão comer o cordeiro. E se a família for pequena, vão se ajuntar 2 ou 3 famílias. E vocês fiquem para o lado de dentro da marca do sangue. Fiquem debaixo da cobertura. Fiquem no culto. Eu estou muito feliz com vocês, que eu não estou vendo ninguém andando. Está todo mundo colado no chão, ninguém conversando, ninguém distraído, porque está todo mundo no culto. Ele disse: quem estiver no culto vai escapar. Imagine, pastor Marcos, meio-dia, 1 hora, 2 horas, quem passa lá no gueto, vê o chefe daquela família, muitas vezes ancião, numa cadeira, com uma esponja, passando sangue em cima da porta. À noite as crianças acharam aquilo tudo estranho, nunca tinham visto aquilo. Você precisa se preparar para ver coisas estranhas, coisas que você nunca viu antes. Quem anda com Deus precisa estar preparado para andar onde nunca pensou que fosse andar. O senhor acabou de voltar da África, foi pregar o Evangelho, fazer a obra de Deus. Há 10 anos, se dissesse que o irmão estaria fora do país, fazendo a obra de Deus. Se você anda com Deus, tem que estar preparado para coisas surpreendentes. À noite as crianças perguntam: que culto é esse diferente? E Deus orientou que os pais deveriam dizer: essa noite é diferente de todas as outras noites. Por isso vocês estão acordados. E a Bíblia diz que eles começaram um culto diferente. E meia-noite, um anjo sai da presença de Deus e começa a passar pelo Egito. E onde ele passa, ele vai matando. Não pensa que o anjo sempre vai abençoando, trazendo chave, trazendo carro novo, trazendo casa. Não. Tem hora que o anjo sai para matar, irmãos. Teve um que quase matou o Balaão, que não fosse a jumenta, ele tinha morrido. E aquele anjo sai para matar. Onde ele passa, morre. De repente ele chega na casa que tem um culto. Aqui eu não posso entrar, ele pula. Aqui eu não posso entrar, ele pula. Aqui eu não posso entrar, ele pula. Nessa casa que tem culto, a morte não vai entrar. Nessa casa que tem culto, a praga não vai entrar. A peste não vai entrar. A maldição não vai entrar. A espada do anjo da morte vai passar por cima. Na casa de Josué tinha culto. Então tem gente que pensa que Deus chega agora para Josué com 85 anos e do nada Deus já sai fazendo promessa. Não, irmãos, tem uma história de 40 anos
40 anos escravo, 40 anos no gueto. Só que quando Deus chamou para fazer o culto, ele reuniu a família, pintou de sangue o umbral da porta, acreditou na palavra do profeta de Deus, do Moisés, reuniu a família, foi fazer culto. Então não é uma história que começa aqui no Josué 1, versículo 9. Depois de 40 anos, na casa dele tem culto. Ele creu, ele confiou em Deus, ele obedeceu. E agora ele vai começar a andar com Moisés. Sabe quanto tempo ele vai andar com Moisés? 40 anos. Ele estava com os espias que Moisés enviou para a terra de Canaã. Depois que eles passaram o Mar Vermelho, Miriam cantou, só o Senhor é Deus. Eles atravessaram para o outro lado, tiveram grandes milagres. Lembra da coluna de fogo, lembra da nuvem que de dia protegia aquele povo, mais de 2 milhões de pessoas, lembra disso? A água que brotou da pedra, o maná que caiu do céu, as codornizes que vieram em resposta à oração de Moisés. Ele viu tudo isso. E ele vai para a terra de Canaã como um dos 12 espias. E volta, trazendo para Josué uma mensagem. Ele e quem? Calebe. Diferente dos outros 10. Os outros 10 disseram: o que Deus disse é verdade, a terra é boa, é larga, mana leite e mel, mas só que Deus escondeu da gente um detalhe: na terra tem gigante, e nós não podemos com esses gigantes, são maiores do que a gente. Eles vão nos comer no café da manhã. Lembra que os 10 falaram isso? E a Bíblia diz que os 10 derreteram o coração do povo. Mas na casa desse irmão que tinha culto, no Josué e Calebe disseram: não, meus irmãos, é verdade que tem gigante, a terra mana leite e mel, tem gigantes, tem problemas, mas o nosso Deus é maior do que o gigante, e Ele vai nos dar vitória sobre esses gigantes, vitória nessa terra. Lembra disso? Por causa desses 10 irmãos, Israel vai caminhar por 40 anos dando volta e não entra na terra da promessa por causa deles. Deus não vai abandoná-los. As provisões vão acontecer, as providências virão, mas toda aquela geração vai morrer, menos Josué e Calebe. Então esse homem, esse jovem de 85 anos, é esse jovem que viveu 40 anos como escravo, depois teve um encontro com a palavra liberada pelo profeta Moisés, creu, obedeceu, confiou, andou na presença de Deus, foi fiel por 40 anos, foi diferente da maioria, não foi com barulho dos outros, pagou o preço de ficar sozinho com a sua opinião e a opinião de Calebe. Então, 45 anos depois, ele está prostrado na tenda dele, chorando, porque Moisés tinha morrido. Quando Deus
chega para ele e diz: não temas, não te mandei eu? Põe a mão nas costas, te empurra, tenha bom ânimo, não te espantes, porque o Senhor teu Deus vai contigo por onde quer que andares. Tem uma história até aí, tem um preço que foi pago até aí. Muitas vezes as pessoas veem o momento que você é honrado e eles têm inveja da sua honra. Vem um momento que você está sendo abençoado e tem inveja da sua bênção. Vem um momento que Deus está abrindo uma porta e tem inveja da porta que se abre. Muitas vezes a pessoa não sabe, não se dá conta de que antes dessa porta, dessa bênção, teve caminho, teve estrada, teve lágrima, teve choro, teve pressão, teve enfrentamento, teve calor, teve desafios, teve desafeto, e você ficou firme. Então hoje eu quero falar com você, você que é homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, e a primeira coisa que eu quero falar para você é que Deus, que promete, tem autoridade e tem poder para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Número 1, Ele pode dizer, porque Ele pode fazer. Número 2, nada simplesmente vai acontecer e vai aparecer do zero, do nada. Tem uma história, uma trajetória, um preço pago, um caminho percorrido. E se você já tem percorrido até agora, e se você já tem pago um preço até agora, e se porventura você ainda não chegou onde você esperava ter chegado, eu quero que o Espírito Santo use a minha boca para te lembrar. Se você creu até agora, creia mais um pouco. Se você confiou até agora, confie mais um pouco. Se você esperou até agora, espere mais um pouco. Porque o mesmo Deus que esteve com você no primeiro passo, no primeiro dia, na noite da libertação, na noite da passagem, na noite da proteção do primogênito, na noite do culto lá no gueto, na noite da lágrima, na noite que você fez propósito, na noite que você fez um voto, na noite que você entregou o seu caminho ao Senhor, é o mesmo Deus que hoje está aqui em Itu, olhando para você, contemplando a sua fé, olhando você levantar as suas mãos, ouvindo a sua palavra, recebendo o seu louvor, recebendo a sua oração, recebendo o seu cântico. E Ele, que era o mesmo Deus quando você começou a caminhar, e é o mesmo Deus hoje, é o mesmo Deus que estará com você no dia da sua vitória, no dia em que Ele vai entregar nas tuas mãos tudo aquilo que Ele prometeu, tudo aquilo que Ele disse que ia fazer. E se você crê, 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 levante as mãos para os céus, abra a sua boca e comece a glorificar o seu nome, a adorar o seu nome, a exaltar o seu nome. Se você crê, vá ficando de pé, vá ficando de pé. Levante as suas mãos e abra a sua boca e glorifique-o pela sua vitória. Glorifique-o, glorifique-o pela sua conquista, pelo cumprimento da promessa. Eu quero pedir que você dê a mão a quem está ao seu lado, por favor. No corredor também dê a mão a quem está ao seu lado. Pastor Davi já está assumindo a condução e a direção do culto.
E na hora que Ele me liberar, eu vou saindo. Mas segure a mão que você está segurando e eu vou pedir que você levante esta mão. Preste atenção. O que você está fazendo é um gesto profético. Quando termina a luta, o juiz pega a mão do vencedor e levanta. Você está levantando a mão de um vencedor, de uma vencedora. Você está pela fé se teletransportando para o momento da sua vitória. Levante mais alto esta mão. E quem pode crer que Deus que promete é o Deus que cumpre, abra a sua boca e comece a glorificar o seu nome. Continue crendo, continue confiando, continue esperando, continue aguardando, continue no Senhor, continue na presença de Deus. Quem tem culto na sua vida, quem tem culto na sua casa, abra a sua boca e glorifique a Deus. Quem tem línguas estranhas, abra a sua boca e ore em línguas, adore em línguas, cante em línguas. Olhe para cá. Eu terminei, vou passar nesse momento o microfone e a direção ao pastor Davi. Olhe para cá. A história termina aí? Não. Deus disse: você se levanta, se anima, se esforça, e eu vou te ajudar. O Senhor vai ser com você por onde você for. Depois desse momento, 1:9, vai ter muita guerra. Muita guerra. Só que Deus vai entrar nas guerras junto com Josué. Vai para Jericó e vai ter vitória em Jericó. Vai para Ai, apanha em Ai, mas se reposiciona, se arrepende, se levanta. Deus o levanta. E depois de Ai, mais 29 vezes ele vai ter grandes vitórias. E sabe como é que essa história termina? Lá na frente, ele vai olhar para trás. Deus foi com ele, Deus o ajudou, Deus o abençoou, Deus fortaleceu. E ele vai dizer: valeu a pena. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês estão me ouvindo ainda? Sabe o que vocês vão dizer? Talvez você esteja no capítulo 1, no versículo 9 hoje. Mas pela fé eu já quero te levar lá para o último capítulo da sua história e da sua vida. Você vai olhar para trás, sabe o que você vai dizer? Valeu a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Deus vai ser com você, vai entrar com você, vai sair com você. Vai valer a pena. Vai valer. E quando você terminar e olhar para trás e disser valeu a pena, como a sua casa tem culto, ela vai continuar tendo culto. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus te abençoe, Deus te guarde. Vai valer a pena. Mas eu queria
respeitar esse tempo e nós ouvimos uma palavra através do servo de Deus. Amém ou não amém? Amém. Quantos precisam continuar a ouvir Deus falando aqui? Diga glória a Deus. Então vamos receber o nosso pastor com muita alegria. Fique à vontade, meu pastor, é uma honra tê-lo conosco.